Muito bem, irmãos, hoje nós vamos ler 2 versículos apenas em Êxodo capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Êxodo capítulo 1, do verso 20 e 21. Que diz assim a palavra: E Deus fez bem as parteiras e o versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Hoje eu abri um espaço no nosso estudo de Tiago, para que a gente pudesse agradecer a Deus por esse dia de amanhã, Dia Internacional da Mulher. E a gente aqui nessa meditação, a gente lembrar de mulheres que fizeram a diferença no seu tempo, mulheres que na sua época e no tempo em que elas viveram, elas modificaram situações, elas lutaram contra normas, contra leis, contra atitudes, contra ordens que eram ordens contrárias à vontade de Deus. Veja que o livro de Êxodo nos diz, aqui nesse capítulo 1, do versículo 15, que o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Duas mulheres que exerciam essa função de serem parteiras, como era assim na antiguidade. As pessoas não nasciam em hospitais, nem em casa de saúde, nem em clínica de família. As pessoas nasciam nas suas casas, nos seus lugares. Eu mesmo fui uma pessoa que não nasci em hospital, eu nasci em casa. E adolescente, criança, minha mãe dizia assim: foi nessa cama aí que você nasceu. Então as pessoas nasciam em casa. Nascia com parteira, né? Mulheres que faziam esse trabalho. Essas duas mulheres, Sifrá e Puá, eram duas dessas mulheres. E elas receberam essa ordem estranha. Essa ordem de, quando servirem de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai. Ou se for filha, deixa viver. Aí o texto diz assim: elas ouviram essa ordem do faraó, mas elas temeram ao Senhor. Elas colocaram acima de tudo o temor ao Senhor. Existem leis que são justas, existem leis que são injustas. E essas mulheres souberam fazer a diferença. Elas souberam que aquela ordem não era uma ordem que ia segundo a vontade de Deus. Elas então, temendo mais a Deus, elas desobedeceram. Atitudes de desobediência. Mas uma desobediência com consciência. Uma desobediência sabendo o que estava fazendo. Nós falamos aqui de tantas outras mulheres no domingo passado, mulheres como as filhas de Zelofeade, como Áquisa, mulheres que receberam coisas, que ganharam presentes, ou que não ganharam nada e disseram: isso não é justo, nós não aceitamos isso, nós vamos lutar contra essa norma, contra essa lei, contra isso que está sendo feito, porque isso não é justo.
Então, na verdade, essas mulheres aqui, elas representam essa situação. Nós vivemos num tempo, irmãos e irmãs, num tempo assim, que ainda esse nosso tempo é marcado por desigualdade social, por machismo, inferiorização da mulher. Hoje, a gente vendo as notícias falando desse dia, diz, pois a mesma função numa firma, se é homem ganha X, se é mulher ganha Y. Mas ainda hoje, a desigualdade de gênero, ou seja, há uma inferiorização da mulher. Às vezes não tem saída, precisa se obedecer, mas às vezes atitudes corajosas como a dessas mulheres aqui são atitudes que a bênção de Deus vai vir sobre a vida das pessoas. É preciso pedir a orientação do Senhor. Às vezes o desobedecer é o certo, não aceitar aquela ordem, aquela imposição, aquela fala que é uma fala que desprivilegia as pessoas, que não coloca as pessoas iguais umas com as outras. O livro de Êxodo fala sobre isso e nos mostra como pessoas tão simples como duas mulheres, a gente olha assim, quem está dando essa ordem aqui? Quem está dando a ordem é o rei do Egito, o faraó. E ordens diretas a quem? A duas mulheres muito simples, duas parteiras, pessoas sem voz, pessoas que cumpriam uma atividade junto àquelas outras pessoas, né? A mulheres carentes, né? E elas marcaram a sua existência por um gesto desse. Veja que pela atitude delas, nós só lemos o verso 21 e 22, pela atitude delas, e porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhe constituiu família. Elas foram abençoadas no seio da sua família. Pequenos gestos, mas com um acontecimento tão importante. Quer dizer, o gesto é simples, mas as consequências são consequências de salvar vidas de inocentes. Elas disseram, não é certo isso, o rei está dando essa ordem, mas isso não é certo, nós não podemos agir dessa maneira. Há um autor que eu gosto muito dele, que é o Schumacher. Ele escreveu um livro, O Negócio é Ser Pequeno, onde ele trabalha nesse livro o tema das repercussões de pequenos gestos pessoais, gestos de rebelião, gentes que com essas atitudes simples, vamos dizer assim, de rebelião, de não aceitar aquilo que está sendo dito, né? Esse gesto de remar contra a maré, na área da vida, na sociedade, no modo geral, como essas coisas mudam tudo, quando muda a sociedade. São pessoas que, a gente diz assim, são não conformistas, preferem a honradez e dormir com a cabeça tranquila, a obedecer uma ordem absurda, de tirar a vida de inocentes, tirar a vida de crianças, tirar a vida de pessoas inocentes. Então, temos esse exemplo dessas duas mulheres, Sifrá e Poá. Elas, na sua simplicidade, tiveram a coragem de enfrentar o homem mais poderoso daquele tempo, o faraó, dando essa ordem. E por causa dessa resposta delas, e por causa delas agirem não de acordo com aquela ordem que receberam, mas temendo ao Senhor, isso foi um ato de fé. E qual foi a consequência dessa atitude dessas mulheres? De não dar cabo, de não tirar a vida das crianças inocentes. Moisés
Moisés era uma dessas crianças que, se elas tivessem obedecido ao faraó, não teria vivido. E aí a gente sabe a história de Moisés, né, que é colocado no cesto e desce o rio e tal. Desde criança que a gente aprende essa história. Consequência de quê? O gesto de duas mulheres que disseram assim: antes obedecer a Deus do que obedecer ao faraó, de que obedecer o poderoso do nosso tempo. Então, isso é considerado um ato de fé. E esse ato de fé trouxe bênção sobre a vida delas. E não somente delas, o texto diz que o Senhor lhes constituiu família. Elas tiveram família. E Deus abençoa a sua família. Quando nós somos abençoados por Deus, nossa família é abençoada, a esposa, o esposo, os filhos, a casa, todos são abençoados. Porque a bênção de Deus vem sobre aquela casa, a bênção de Deus vem sobre aquele lar. Então, essas mulheres nos ensinam assim, às vezes nós precisamos dar um passo de fé, para fazer uma diferença, para construir um futuro melhor, para que haja justiça, para que haja honra, para que haja paz. Então, como essas parteiras hebreias, não podemos nós mesmos nos submeter a nenhuma condição que nos faça ir de encontro à vontade de Deus. Quando recebemos uma ordem, ou quando vemos uma certa lei que passa a entrar em vigor, vai depender se aquilo é contra a vontade de Deus. Nos países onde a divulgação da fé, o exercício da fé é proibido, existe a igreja clandestina, a igreja subterrânea, a igreja oculta, escondida. Por quê? Porque aquelas pessoas honradas, elas reconheceram, nosso país tem essa ordem, mas nós não vamos cumprir isso. Vamos adorar a Deus, vamos cultuar o nosso Deus. Então, mulheres como essa nos ensina como agir. E essas mulheres passam a fazer parte da história, mesmo sem poder político, mesmo pertencentes a uma classe social desfavorecida, elas desafiaram o líder supremo do seu tempo. E fizeram isso por quê? Por temor ao Senhor. Elas temeram a Deus. E a escolha delas fez com que o plano de Deus se concretizasse. Tanto para os hebreus, como para todos os povos, toda a humanidade. E Deus que não deixa que nada passe em branco, Deus que vê todas as coisas, todos os gestos, todas as palavras, Deus que vê todas as atitudes corajosas, Ele viu o gesto, a atitude daquelas mulheres. E aí o texto diz assim: e por conta disso Deus fez bem a elas. E dessa maneira Deus abençoou aquelas mulheres de muitas formas. Porque as bênçãos de Deus sobre a nossa vida são incontáveis. Ele lhes concedeu família. E sua atitude, muito tempo depois, 13 séculos depois, antes de Cristo, é hoje contada como atitude de mulheres corajosas através da história, através dos tempos. Então, irmãos, Sifrá e Poá, duas mulheres que quase a gente nem menciona os nomes delas, né? Porque os nomes delas estão aí no versículo 15. Duas mulheres simples, parteiras que serviam as hebreias, Sifrá e Poá. Duas mulheres hoje nos servem como exemplo, nesse dia em que nós estamos aqui, às vésperas do Dia Internacional da Mulher, nos lembrando de tantas mulheres mundo afora, que marcaram o seu tempo, né, por meio de atitudes corajosas. Há
há aquele controle daqui, acho que o Vitor vai colocar ali. Eu coloquei aqui na tela, né, nesse dia, logo a seguir dessa, tá aí, ó, fábrica em Nova York, 25 de março de 2011, as mulheres começaram a reclamar das condições de trabalho, das condições a que elas eram submetidas como trabalhadoras. E aí elas se organizaram e começaram então a questionar. Não havia ainda sindicatos, coisas assim organizadas, mas elas já tinha havido alguma queixa antes, no século XIX, mas aqui elas começam essa reclamação, e logo a seguir, a gente tem aqui como é que isso surgiu. Está ali, né, no dia 8 de março de 1857, que foi quando houve o primeiro clamor, trabalhadoras de uma indústria têxtil de Nova York, elas fizeram greve por melhores condições de trabalho, sempre isso, né? Igualdade de direito trabalhistas para as mulheres. Então começou esse questionamento, e o movimento foi reprimido com violência pela polícia. E em 8 de março de 1908, trabalhadoras do comércio de agulhas de Nova York fizeram uma manifestação para lembrar o movimento de 1857 e exigir que o voto feminino e o fim do trabalho infantil. As crianças não tinham idade para trabalhar nas fábricas. As crianças eram submetidas, assim como as mulheres, a um trabalho escravo. Também esse movimento foi reprimido pela polícia. Mas ficou a data 8 de março de 1908, exatamente 110 anos atrás, que elas fizeram esse movimento forte, organizado. E o que é que elas pediam? As leis não nos prestigiam, nós queremos a mudança dessas leis. Nós queremos que essas leis mudem. Não queremos essa desigualdade, as mulheres nessa inferiorização, nem também mais o trabalho infantil. O trabalho com as crianças era tão terrível, irmãos, que nas fábricas onde as crianças eram empregadas, trabalhavam ali nas máquinas e tal, as crianças não tinham controle, não têm o controle do adulto, no sentido de ficar ali e tal. Então as crianças, às vezes, trabalhando muitas horas, elas caíam ali mesmo e dormia ali e tal. Então os donos dessas fábricas, nessa época, eles mandavam que aqueles capatazes, tipo assim, botassem umas talas nas pernas das crianças, né? Tipo assim, engessar a perna das crianças, porque ela não ia cair, ela dormia em pé ali, mas ela estava entalada ali naquela. Faziam isso com as crianças, para elas continuarem trabalhando ali no maquinário e tal. Criança de 8, 10 anos, 11 anos, entende? Aí a gente diz, era a lei da época. Pois é, mas alguém precisava dizer assim, essa lei precisa mudar, essa lei é injusta, essa é uma lei que nós temos que desobedecer, essa lei de um modo pacífico, é verdade, não violento, mas nós precisamos desobedecer essa lei. Essa lei não é uma lei para ser cumprida, isso é uma lei para a gente lutar contra ela, reivindicar os direitos, dizer que está errado, equivocado, e fazer com que essas coisas mudem. Pode virar ali. No dia 25 de março de 1911, 145 trabalhadoras, maioria mulheres, morreram queimadas no incêndio numa fábrica de tecido em Nova York. Então as mortes ocorreram em função das precárias condições de segurança do local. Como reação, o fato trágico provocou várias mudanças nas leis trabalhistas e de segurança do trabalho, gerando melhores condições
principalmente as trabalhadoras norte-americanas. Essa foi uma data também assim chocante na história do trabalho feminino no mundo. A seguir, somente no ano de 1910, durante uma conferência da Dinamarca, ficou decidido então que 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher. Quer dizer, uma data já bastante antiga, né? Em homenagem ao movimento das mulheres pelos direitos, como uma forma de se obter apoio internacional para lutar em favor do direito do voto, por exemplo, para as mulheres, o sufrágio universal, né? E somente em 1975, durante o Ano Internacional da Mulher, é que a ONU, a Organização das Nações Unidas, passou a celebrar esse dia, em 8 de março, quer dizer, uma data já bem recente no nosso tempo, né? Quer dizer, tornou essa data de fato uma data universal, uma data para ser lembrada no mundo inteiro. Pode passar aí. Você veja que aqui no Brasil, a primeira mulher a votar foi essa aí, embora que ainda não tinha lei para o país todo, a Celina Viana. Ela foi lá em Mossoró, numa eleição, ela disse: eu quero votar. Não, mas mulher não vota, mas eu quero votar. Eu vou votar e eu quero votar. Eu sou igual a todo mundo. Eu quero votar. E foi uma questão, veio lá em Mossoró. E aí ela conseguiu que finalmente o juiz deixar votar. Ela votou. Foi o primeiro voto. Mas o reconhecimento mesmo foi com Getúlio Vargas. Em 24 de fevereiro de 1932, é que Getúlio Vargas disse assim: não, mulheres e homens, todos vão votar. O pessoal fala assim de Getúlio Vargas, mas a gente olha essas leis assim no Brasil, de trabalho, de cidadania, Getúlio Vargas, né? Quer dizer, foi um ditador, mas um ditador na frente do seu tempo. Era um homem que enxergava as coisas, as leis trabalhistas, carteira de trabalho, voto feminino, isso tudo é Getúlio Vargas. Não estou fazendo aqui apologia à ditadura, mas falando da pessoa, né? Ele como governante, ele tinha essa visão. Então, em 32 é que tem o voto. Nos Estados Unidos, eu falei aqui domingo de manhã, essa mulher é Rosa Parks. Essa mulher viveu muito, morreu há poucos anos atrás. Foi a primeira mulher a lutar nos Estados Unidos assim, de um modo sozinha, né, pelos direitos civis, direito da pessoa, pela cidadania plena. E como ela se revoltou, Rosa Parks? Nesse ônibus aí, ó. Ela tomava esse ônibus para trabalhar. E esse ônibus é esse ônibus aí mesmo, tá? Que está aí. Esse ônibus está no museu. Foi colocado no museu, que é o ônibus que Rosa Parks, em 1º de dezembro de 1955, lá no Alabama, ela entrou no ônibus e o ônibus era assim. Tem uma placa no ônibus. Você não está proibido de se sentar, mas se entrar um branco e não tiver lugar, você negro tem que levantar e dar lugar para o branco. Isso era a lei. A lei era essa, funcionava assim. E aí Rosa Parks, nesse dia, 1º de dezembro, ela disse: eu vou entrar no ônibus, eu estou indo trabalhar, eu vou sentar e não vou dar meu lugar para ninguém. Não vou dar lugar para nenhum branco. Essa lei é injusta. Essa lei não serve. Eu vou desobedecer essa lei. E ela fez isso, ela desobedeceu a lei. Ela sentou, aí o ônibus começou a encher, indo para o trabalho, e aconteceu isso. Aí encheu, aí o branco chegou, ficou ali, aí ela, estou nem aí. Aí motorista, a pessoa fala, motorista, a senhora tem que se levantar.
Eu não vou levantar. Mas a senhora sabe da lei? Mas eu sei, essa lei não é justa. Aí o ônibus vai para a delegacia, né? E aí lá na delegacia, o xerife tirou ela, está presa, desobedeceu a lei, está desobedecendo a lei. Aí ela, tudo bem, eu vou presa, mas eu não vou mais obedecer essa lei. Acho que adiante tem uma... não, passa um pouquinho, depois você volta, passa aí. Ali tem uma plaquinha ali, ó. Ali está escrito assim, ó. Está escrito aqui que é uma sala de espera, mas só para brancos. Sala de espera só para brancos, tá? Você só entra ali, mas é só branco que pode entrar naquela sala, tá? Pode passar um outro aqui. Não, mais adiante um pouco. Pode passar. Aqui, ó. Esse é o ônibus dela, aqui, ó. Tá, o ônibus de Rosa Parks, né? Ali ela se negou dentro desse ônibus aí, dessa forma aí que ele saiu para trabalhar, era brancos e negros, mas ela desobedeceu. Pode voltar aquilo tudo. Agora, como houve uma reação muito forte a essa determinação, aí os negros então começaram, inclusive Martin Luther King assumiu a causa de Rosa Parks, e aí então disseram, resolveram o seguinte: vamos fazer o seguinte, 90% de quem tomava esses ônibus era negro, porque o pessoal que ia trabalhar, só uns 10% que era branco. Aí os negros disseram assim: a partir de amanhã nós não vamos tomar mais o ônibus, nós vamos trabalhar a pé, vamos sair 2 horas mais cedo de casa e vamos caminhar para o trabalho a pé, mas não tomaremos esse ônibus que o negro tem que se levantar para o branco. E aí fizeram isso um dia. Aí o pessoal dos ônibus, entra aqui, não, nós vamos trabalhar a pé, 12 quilômetros, sei lá, 15, vamos a pé, cantando. Isso aí, as empresas de ônibus viram que iam quebrar, não tem passageiro, branco só não dava. Então quem enchia os ônibus eram os negros, trabalhadores das fábricas, operários, etc. É quem enchia. Aí começaram a ir a pé para trabalhar. E pode passar uma foto aí, que é outra, mais à frente, mais, aqui ó, isso é caminhada. Ali na frente, esse de camisa branca, ali mais baixinho ali, com chapéu, Martin Luther King Jr. liderando a marcha, né? Isso era a marcha para ir trabalhar, né? Vamos para o trabalho, não vamos deixar de ir para o trabalho não, mas vamos a pé, não tomamos mais esses ônibus. Quer dizer, não tem como resistir a povo na rua, ninguém aguenta, entende? E aí o presidente dos Estados Unidos ligava para Martin Luther King, mas você, aí, tá, chamava ele na Casa Branca e tudo. Senhor presidente, o senhor tem um filme chamado Selma, que Selma é essa cidade e o nome do filme é o nome da cidade. Lyndon Johnson chamava Martin Luther King. Você está fazendo? Ele disse: eu estou fazendo o que é para fazer, e o senhor sabe que a lei é injusta. O senhor é um homem esclarecido, sabe que a lei é injusta. Eu estou fazendo aquilo que precisa ser feito, né? Então Martin Luther King, passa aí, Vitor, um pouco para trás para ver. Não, aonde tem a igreja. Isso aí onde hoje é o museu lá da igreja, mas tem umas fotos aí da igreja dele mesmo. Eu creio que mais para frente, pode passar aí ó, ali está a Igreja Batista Ebenezer. Essa é a igreja de Martin Luther King, tá? Ali, hoje ela não funciona mais, né? Porque hoje é muita visitação. Pode passar uma foto aí ó, Ebenezer Baptist Church, Igreja Batista Ebenezer. Essa, no púlpito dessa igreja, pode passar para frente aí, ali eu estou ali no interior da igreja, naquele púlpito ali é que Martin Luther King dizia: amanhã nós vamos fazer isso, no púlpito da igreja. Amanhã nós não vamos trabalhar de ônibus,
Amanhã vai ter greve dos lixeiros. Fez a greve dos lixeiros. O lixeiro era tudo negro. Lixeiro não vai, porque amanhã os lixeiros, atenção, amanhã nós vamos recolher o lixo. E aí não recolheu o lixo, a cidade de Atlanta ficava em imundície. E aí pessoal, como é que vão resolver isso, Dr. King? Não sei, vocês que sabem. O povo está sendo, os negros dessa cidade não têm vez. E ali no púlpito da igreja, Martin Luther King pregou os seus famosos sermões. Ainda tem gente que diz que igreja não pode se envolver, né? Ainda tem gente que fala essas coisas, gente. Como que não? Nós somos cidadãos, estamos numa sociedade que pode ser justa ou injusta. Como é que a gente não vai? Martin Luther King mostrou que não é nada disso. E aí, quando ele começa a fazer essas coisas, se tornou um nome mundial, o que esses ricos fizeram? Esse camarada tem que morrer. Porque se ele continua vivo aí, nós estamos perdidos. E aí, então, em 4 de abril de 1968, Martin Luther King foi assassinado. Tem uma foto aí do enterro dele, né? Ali, pode voltar aí um pouquinho atrás. Pode voltar aí, ali. Isso aí é a foto, 4 de abril de 68. O enterro naquela carrocinha mesmo ali, puxado por um cavalo, né? Martin Luther King foi levado para o local onde ele foi sepultado com a esposa dele, né? Pastor da Igreja Batista Ebenezer, em Atlanta, o homem que lutou com todas as forças pelos direitos civis, pela igualdade dos direitos nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo todo, né? Eu, quando estive em Atlanta, eu estive lá com um sobrinho dele, né? Que eu fui lá visitar o mausoléu, e quem recebeu lá foi um sobrinho de Martin Luther King, né? E ele dizendo assim para mim: olha, dia 4 de abril de 68, eu tinha 11 anos, eu tô aí no meio dessa multidão, minha avó me levou para esse enterro do meu tio, né? Irmãos, para a gente finalizar, né? Conquistas como Cifra Poá, como Rosa Parks e como tantas outras mulheres, como as filhas de Zelofeade, como Axa, como tantas mulheres da Bíblia, né? Como Débora, uma juíza. Conquista só se faz com luta, né? E o dia 8 de março esse dia 8 de março é o dia que lembra a luta das mulheres pelos seus direitos. E aqueles que são homens, mas reconhecem esses direitos, devem homenagear as mulheres, lembrando desse dia, né? E pedindo que Deus abençoe, né, as mulheres da nossa igreja, da nossa cidade. Então, o dia 8 de março não é um dia assim é um dia para a gente lembrar das vitórias, das conquistas sociais, políticas, etc. E lembrar de pessoas simples do povo, né? Pessoas comuns, mas que fizeram a diferença no seu tempo, no lugar onde elas estavam. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos hoje estar orando aí por essas mulheres. Amém.